O tópico chama isso aqui, ó. Aí, nesse tópico, reescrita de frases, a gente estuda algumas coisas. A primeira é essa daqui, paralelismo sintático. Quem já fez algumas questões de paralelismo já teve até uma noção do que é o paralelismo, né? Ela fez assim, ó, não, e eu só pensando, fez comigo outro dia uma questão de paralelismo. Nunca viu a matéria aí, beleza. Que ela fez assim, eu pensei assim, gente do céu, nós fizemos outro dia. Não, e o pior é que vocês não decoram. Eu decoro a turma que eu fiz, quem estava na sala, quem perguntou, quem copiou. Bom, aí a gente trabalha isso, aí a gente trabalha reestruturação de períodos. Nessa reestruturação de períodos, eu também já sei quais são os tópicos que são mais recorrentes em prova. Que existem várias possibilidades, tá? No mesmo tópico que está reestruturação de períodos, substituição, deslocamento. Nesse mesmo tópico que está reescrita, vem isso aqui, ó. Variação linguística. Isso, vocês lembram que a gente fez uma questão de vez em quando aparecem uns nomes, tipo diatópica, diamésica, diatrática, diastrática, beleza? Né? Então, algumas coisinhas assim. Então, tudo isso aqui está compreendido lá num tópico que chama reescrita de frase, paralelismo, reestruturação, deslocamento e o quê? Variação linguística. Vamos começar pelo paralelismo. Nesses casos aqui, eu vou ter que te explicando sempre como é que cai, tipo, estruturando uma questão, para depois te dar a matéria para você ter uma noção, tá? De onde que a gente tira as frases das questões da prova? Do texto. Então, imagina que eu estou sempre tirando uma frase do texto para, por exemplo, fazer uma questão de paralelismo. Então, quando eu penso o que é o paralelismo, é a harmonização de um período a partir de estruturas coordenadas entre si. Então, olha o que acontece. Quando eu vou definir o paralelismo, eu tenho que ter substantivo coordenado com o quê? Substantivo. Eu tenho que ter oração desenvolvida coordenada com oração de que tipo? Desenvolvida. Eu tenho que ter oração reduzida coordenada com oração o quê? Reduzida. Eu tenho que ter voz ativa com voz ativa. Voz passiva sintética com voz passiva sintética. Voz passiva analítica com voz passiva o quê? Analítica. Vocês vão lembrar essas siglinhas? Se não, põe assim, pelo menos um, né? Voz ativa. São umas matérias bem chatinhas, né? Às vezes a gente perde uma questão da prova por causa desse tipo de conceito, né? Então, eu tenho que colocar essas estruturas correlacionadas. Substantivo com substantivo, oração desenvolvida com oração desenvolvida, oração reduzida com oração reduzida, voz ativa com ativa, voz passiva com passiva. Pode copiar, viu, Mauro? Se não tinha no seu curso, não. Tinha, não. Não dei isso no total, não.
Isso aqui é muito específico. Mas é até legal isso, né? Porque... Não. Total, a gente vê tudo de gramática e tudo de interpretação de texto. Então, é uma harmonização de um período a partir de estruturas coordenadas entre si. O problema é que, na maioria das vezes, você nem consegue perceber que o período não está o quê? Harmônico. O menino fala assim, eu nem vi que não estava arrumado, né? Então, imagina que eu tivesse uma frase lá para analisar, tá? Então, estou pensando num exemplo. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. É necessário encontrar novos meios para resolver o caso e que a solução seja avaliada. Na hora que você lê isso aqui, você consegue ver um erro de cara? Provavelmente o quê? Não. Aí o que você tem aqui, ó? O que é necessário? Encontrar novos meios para resolver o caso. E, isso daqui não é o que está indicando que as estruturas estão coordenadas? A harmonia tem que acontecer entre estruturas coordenadas. Então, só pode ser uma questão de paralelismo quando envolver uma estrutura de coordenação, né? Aí, quando eu vim para cá, ó, e que a solução seja avaliada. Eu tenho uma oração reduzida. Essa oração reduzida está na voz o quê? Ativa. E aqui, ó, que a solução seja encontrada, eu tenho uma oração desenvolvida na voz passiva analítica. Quer dizer o seguinte, está paralelístico ou não está paralelístico? Não está. Bom, como é que eu faço para consertar? Vão existir infinitas possibilidades. Eu posso manter o primeiro, alterar o segundo, manter o primeiro. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver aqui em cima e colocar na passiva o quê? Analítica. Eu vou falar assim, ó, é necessário que sejam o quê? Encontrados novos meios para a solução do caso e que eu que mudei aqui para resolver o caso e que a solução seja o quê, gente? Seja avaliada. Então, é necessário que sejam encontrados novos meios para resolver o caso e que a solução seja avaliada. Agora ficou certinho, não ficou? Passiva com o quê? Passiva, conector com conector. Observei o tempo verbal também, conector aqui, conector aqui. Estão entendendo? Então, o paralelismo ele está estabelecendo para você uma necessidade de relação entre as orações que você utilizou. Tá. Como é que você vai saber que ela é reduzida? Uma oração reduzida, ela apresenta infinitivo, gerúndio ou particípio e não apresenta o quê, gente? Conector. Não é isso? Então, pensei em oração reduzida. Infinitivo, gerúndio ou particípio e não tem o quê? Conector. Mas em período composto a gente vai falar isso também, tá? Não precisa ficar preocupada, não. Então, assim, mas só para você ter uma noção do que é o paralelismo. O que é esse equilíbrio aqui. Na prova ela vai falar para a gente o que é isso, para a gente olhar para isso.
Flávia, na prova ela vai falar que é paralelismo? Às vezes sim, às vezes não. Existem questões que ela fala assim, ó, assinale a alternativa que não apresenta erro quanto ao paralelismo. Ótimo, né? E outras ela fala assim, na norma culta existe uma questão de estilo, que não é tão normativa, tá vendo? Existe uma questão de estilo que preconiza a necessidade de harmonia entre estruturas coordenadas no mesmo período. Assinale a alternativa em que ocorre essa harmonia. Assinale a alternativa em que ocorre essa, vamos dizer assim, homogeneidade de estruturas. Ela não usa o nome paralelismo, mas ela coloca um conceito que dá para entender, dá para perceber. Beleza? Julgue de acordo com a norma culta. Não, não é muito comum em julgue de acordo com a norma culta. Não é muito comum. Até porque o paralelismo ele acaba sendo uma questão de estilo e não isoladamente de norma o quê? Culta. Mas se você fizer na sua redação é erro, tá? Só para constar. Lembra que paralelismo é barroco. Ele quer tudo o quê? Simétrico. Ele quer tudo certinho. Paralelismo, se ele colocar um anjinho de um lado, ele quer do outro. Não é isso? Se ele colocar um quê de um lado, ele quer um quê do outro. Se ele colocar a passiva de um lado, ele quer do outro. E aqui eu já mapeei as que aparecem em prova, porque isso aqui acaba sendo muita coisa. Né? Todas essas possibilidades. Nunca ouviram falar nisso? É uma matéria específica. Eu não vou falar que cai sempre, não, porque algumas bancas pontualmente cobram esse conteúdo. Homogeneizar. Ser homogêneo. O que mais vai aparecer nem é homogeneidade, não. O que mais vai aparecer é o quê? Harmonização. Ou a palavra o quê? Paralelismo mesmo. Aquela situação que a gente pega aquelas expressões partitivas, ou seja, aquele negócio. Não sei se está numa tá se meter na outra oração. Não só, mas também. Aí nesse caso. Não, isso aí é um conector correlato. Ó, paralelismo tem a ver com harmonia. Todo mundo entende isso? Aqui com R errado, né? Harmonização. Beleza? Então, paralelismo tem a ver com harmonia. Vamos fazer aqui algumas para a gente ter uma ideia. Então, tem a ver com harmonia dentro da frase. Eu vi por causa da cara dela. Eu já li ali e falei, deixa eu ver o que está escrito errado. Então, aqui, ó. Ela não falou nada. Ela fez assim. Quando vocês apertam o olhinho, eu falo assim, tem alguma palavra que está faltando letra, não trocada comigo. Então, vamos pensar que eu tivesse assim, ó. Então, vale ressaltar o preço dos produtos e que o valor agregado é o quê? Inadequado. Beleza? Ah, eu queria colocar o valor do ingresso da Sandy Júnior. Isso aí. Nossa senhora, morri. R$400. Doido. Mas diz que tem mais barato. Então, vale, mas respeito quem gosta. Cada gosto, cada um tem o seu. Você vê, olha o tanto de gente que gosta. Até acabou. Eu ia, né? Mas agora não. Vale ressaltar o preço dos produtos e que o valor agregado é inadequado. Olha a infinidade de oportunidades que eu teria de corrigir isso aqui. Vamos começar colocando dois o quê? Substantivos. Então, eu ia falar assim, vale ressaltar o preço dos produtos
e, não é, o valor agregado é inadequado e a inadequação do valor o quê? Agregado. Então, aqui, ó, vale ressaltar o preço do produto e a inadequação do valor agregado. Beleza? Entenderam o que aconteceu agora? Ficou paralelístico. 2 substantivos. Aí, estou seguindo aquela ordem que a gente estabeleceu ali. 2 substantivos, agora eu vou fazer oração como, gente? Desenvolvida, né? Então, vale ressaltar Vale ressaltar que o produto tem um preço e que o valor agregado é o quê? Inadequado. Não posso falar que é um preço elevado, porque isso não estava escrito, né? Então, vale ressaltar que o produto tem um preço e que o valor agregado é inadequado. Eu coloquei 2 vezes oração o quê? Desenvolvida. Por que eu sei que ela é desenvolvida? Porque ela tem conector e o verbo está conjugado. Tem conector, o verbo está conjugado, a oração é desenvolvida. Então, vale ressaltar que o produto tem um preço e que o valor agregado é inadequado. Beleza? Conseguiram ter uma noção aqui? Pelo menos um pouquinho. Bom, aí imagina que eu queira fazer uma, que aí eu vou trabalhar oração reduzida, passiva, porque aqui eu não consigo fazer mais do que essas 2 formas, não. Aí ele fala assim, passa essa para não sei o quê. Aí, na verdade, eu não vou conseguir fazer aqui com verbo de ligação, uma passiva, eu tenho que ter outras frases. Essas 2 possibilidades aí já estão boas. Então, trabalhei o paralelismo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. É importante vencer preconceitos. Coloquei aqui uma oração reduzida. Eu tenho um verbo no que? Infinitivo, né? E que se estimule a autoestima em diferentes estilos individuais. Então, eu coloquei aqui oração reduzida. E depois, o que eu fiz? Oração de que tipo? Desenvolvida. Essa daqui eu consigo fazer todos os tipos, porque eu já pus verbo transitivo direto nos 2, então eu consigo fazer passiva nos 2, tá? Então, imagina que eu estou corrigindo essa daqui, ó. É importante, vou padronizar, primeira coisa, com substantivo, tá? Então, é importante o vencimento de preconceitos. Vencimento de preconceitos ia ficar bom ou é melhor colocar ruptura? Ruptura, porque o que ele quer é padronizar, não é escrever com as mesmas o quê? Palavras, tá? Porque lá numa questão assim você pode aceitar a ruptura. É importante a ruptura de preconceitos, vai mudar o sentido? Não, né? É importante a ruptura de preconceitos e o estímulo à
autoestima. Aí eu posso colocar reticências em diferentes estilos individuais, porque aí não vai fazer mais diferença, né? Então, aqui, ó, é importante a ruptura e o estímulo, a autoestima, em diferentes estilos, o quê? Individuais. Todo mundo notou que eu usei 2 vezes o quê? Substantivo? Ficou claro? Né, gente? E o fato de eu ter mudado a palavra tem algum problema ou não tem? Não tem, tá? Isso não é um problema. Bom, vamos usar agora 2 vezes oração reduzida. É importante vencer preconceitos e estimular a autoestima em diferentes estilos individuais. Então, é importante vencer preconceitos e estimular a autoestima. É importante. Vocês viram, né? Já. Todo mundo está entendendo que aqui é que está meu paralelismo. Ó. Vencer e aqui o quê? Estimular. Não é isso daqui que a gente tem? Vencer e estimular. Beleza? Conseguiram ter essa noção? Pelo menos um pouquinho. Bom, aí vamos supor que eu quisesse agora 2 orações desenvolvidas. É importante, eu tenho que colocar assim, ó, que o preconceito, no plural, né? Os preconceitos sejam o quê? Vencidos e que sejam o quê, gente? É importante que os preconceitos sejam vencidos e que sejam estimuladas, seja estimulada a autoestima em diferentes estilos individuais. Ó, eu coloquei oração desenvolvida com outra oração o quê? Desenvolvida. Todo mundo está conseguindo enxergar? E observaram que eu fiz as 2 com estrutura de passiva? As 2 estão com estrutura de passiva sintética ou analítica? Voz passiva analítica e voz passiva analítica. Se eu conseguir fazer a analítica, obviamente eu também consigo fazer o quê? A sintética. Uma frase assim que é boa para fazer questão, porque ela dá várias respostas. Entendeu? A primeira frase que eu fiz ali, ela estava muito limitada. Estão conseguindo entender o que é o paralelismo, mesmo quem nunca viu? É uma lógica, né? Lembra que o paralelismo é barroco. Toda mulher queria ter os 2 lados exatamente o quê? Iguais. Paralelismo é isso. Né? A gente não queria ficar bem na foto dos 2 lados. Só que a gente sempre tem um lado bom e um lado ruim. Eu sou desequilibrado só de um lado, não é, Claudinho? Tudo que eu vou fazer do lado esquerdo eu caio, tá, gente? Mas pelo menos eu fui à academia hoje, tá? E ontem também. 2 dias seguidos eu tô tipo uma campeã já. Pois é. Falta quinta e sexta. Ganhar a estrelinha tem que quinta e sexta também. Na hora que ele falou até amanhã, eu passei até mal. Falei, amanhã não. Mas eu falei assim, gente, o que é isso? Entenderam pelo menos um pouquinho? Vou fazer mais uma dessa daqui, que aí eu já tô fazendo mais do mesmo. É importante. Aí coloquei lá assim, que se vençam o quê? Os preconceitos e que se estimule o quê? A autoestima. Agora eu vou te contar o que acontece na prova, que eu fico até com dó de vocês, mas infelizmente acontece mesmo. E que se estimule a autoestima
Ficou certinho? Em diferentes estilos individuais. Chega lá na prova, ele faz uma frase assim, ó, e ela vai estar na letra A. É importante que se vença os preconceitos e que se estimule. Eu não posso falar que eu nunca vi assim, porque o que eu mais vejo é assim. A autoestima em diferentes estilos individuais. O que vai acontecer? O paralelismo, ele não está de todo errado, né? Mas a frase está com um errão de o quê? Concordância. É importante que se vença os preconceitos. Quem vence, vence algo. O se é PA, se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, é importante que se vençam os preconceitos e que se estimule a autoestima. Não é isso, gente? É importante que se vençam os preconceitos. Todo mundo tá vendo? Então, quer dizer o seguinte, além do paralelismo, obviamente, você tem que observar coisinhas como concordância, correlação entre tempos, o quê? E modos. Imagina que aqui ele colocasse no presente do subjuntivo e esse verbo tivesse no futuro. Vai ter jeito? Claro que não. Então, eu falo com o menino, duas coisas relacionadas ao verbo que ainda você tem que olhar, tá? Correlação entre tempos e modos. Todo mundo entende o que é correlação? Um verbo tem que combinar o quê? Com o outro. Lá na aulinha de verbo a gente falou sobre isso, não falou? Né? E a outra coisa, a concordância. Em especial, qual concordância que mais te amola? De passiva sintética. Porque de passiva analítica você perceberia. A de passiva analítica, se viesse assim, os preconceitos seja vencido, você ia ver. Não é? Tem erro que você sente e outros que não. Passiva sintética é o moço que despista bem, né? Faz coisa errada, mas ninguém fica sabendo. E a passiva analítica é o moço que deixa na cara. Não é? Aquele que chega em casa com a blusa todo do avesso. Não, mas tem. Pior é que tem. Ah, meu filho, não existe crime perfeito? Concordo. Depende. Se for mulher que fez. Eu falo que eu acho a mulher assim mais, como é que eu posso dizer? Não, eu acho ela mais sensível no relacionamento, mais boazinha, eu acho. Mas se ela quiser ser má, eu acho que ela é melhor que o homem. Se ela quiser ser má, ela supera. Porque não é da nossa índole, mas se a gente precisar. É, como diz aquela música do. Acho que é do Zeca Pagodinho. Pior que mulher pior que bala perdida é mulher traída. Já viram essa música? Eu acho massa. Muito mais perigoso. Essa música aí, ela tem um fundo popular, uma cultura popular reveladora. Bom, entenderam o que é paralelismo? Então, eu vou colocar um exercício só para você ter uma noção. Vou te perguntar onde é que há paralelismo, tá? Na sua prova, duas opções. Vem uma frase sem e pede para você marcar aquela em que o paralelismo foi feito o quê? Corretamente. Quando é a mesma frase 5 vezes, facilitou ou dificultou? Facilitou pra caramba. O problema é quando você não tem a mesma frase, porque aí cada hora você tem que fazer o quê? Uma análise. Colocar só 4 para caber no mesmo quadro e as alternativas ficarem um pouco maiores, tá?
Então, para a gente encerrar nossa página de paralelismo sintático. E aí? E aí? Deixe vocês fazerem. Vou apagar aqui, vou anotando umas coisas que não tem nada a ver e Robson fica paradinho lá com vocês, tá?
Conseguia pensar? Isso aqui é gostar de fazer abdominal. O Robson está fazendo abdominal enquanto ele filma, tá? Não, verdade. Nós estamos na fase boa dele. Pior é quando ele resolve fazer alongamento, agachamento. Aí vocês estão de costas, não estão vendo. Aí outro dia eu falei com ele, Robson, você podia parar de fazer isso? Porque me desconcentra, não é? Você olha, a pessoa tá com a perna aqui. O que é isso? Ele, não, tô vendo que eu sou flexível. Ah, tá. Tá incentivando. O povo tá de costa. Ninguém tá vendo. Né? Assinale a alternativa em que há paralelismo sintático na estruturação do período. O que vocês acharam aqui? Bem de bola. Quando você aprende também, passa a ser fácil, não passa? Porque você sabe o que você está olhando. Tá? Pode vir harmonia, também se vier harmonia. Tá ok, tá? Então, só corrigindo, tá? É indispensável para os adolescentes que regras sejam obedecidas. Aqui tem 2 erros, né? E que orientações sejam o quê? Seguidas. Porque a concordância também estava errada. Ah, Flávia, mas eu posso fazer de outro jeito? Claro, né, gente? Aqui eu estou dando uma solução para a frase. Beleza? Não é fato que os problemas sejam resolvidos e que as emoções sejam preservadas. O contrário pode ocorrer. Ou seja, você pode preservar problema e resolver emoção. Né? Parecia claro que se desenvolveria um trabalho no local. Aqui é uma passiva como, gente? Sintética. E que se fariam adequações. Se fariam, não é se fariam? Que se você colocar se faria, a concordância vai ficar errada, né? Então é só você observar aqui estava no plural também. Se fariam adequações na rotina com tal objetivo. De modo que você ia ter passiva o quê? Sintética com passiva sintética. Aqui você tinha passiva analítica e colocamos outra passiva analítica. Nesses 2 também, passiva analítica com passiva analítica. Ficou fácil compreender o amor e que o tempo passa junto com ele. Tá, aqui eu tenho um substantivo. Ficou fácil compreender o amor. E a passagem o quê? Do tempo junto com ele. Não é isso? Todo mundo consegue perceber? Então, ficou fácil compreender o amor, tira esse pedaço e transforma em outro substantivo. E a passagem do tempo junto com ele. Então, ficou fácil compreender o amor e a passagem do tempo, de modo que eu vou ter 2 o quê? Substantivos. Então, nesse caso aqui, passei a ter 2 substantivos. Matéria boba, que não dada pode gerar um problema sério. Porque um ponto a mais faz muita diferença. E o menino chega lá, pega as frases dessas questões não são pequenas. Vocês ficaram copiando muito aí, eu tive que reproduzir umas frases, umas 3 linhas, vocês estão vendo? Que se eu te der um exemplo pequenininho, fica muito mais fácil de ver, né? As frases vão ser sempre frases de 3 a 4 linhas, mais ou menos. Beleza? Conseguiram entender? Então, dentro desse tema aí de reescrita de frases, lá está o tópico de variação linguística. Você concorda comigo que em determinados editais isso pode estar o quê? Fora, né? Não vai estar dentro de reescrita de frases. Na minha opinião, variação linguística devia vir em interpretação de texto. Eu acho absurdo vir misturado com um trem que não tem nada a ver. Mas, enfim, eu mando alguma coisa? Não. E onde vem também faz pouca o quê? Diferença, né? Caindo, tem que estudar. Então, o que é a variação linguística? Aí você pode ter uma questão de texto que pergunta qual que é o tipo de variação, é o mais comum. Você pode ter uma questão teórica, que é raríssimo, mas está longe de ser o quê? Impossível, tá? Então, a variação é a mesma coisa de variante linguístico? Não. Variante 14, não é isso? Xerox e o quê? Xerox, palavras que têm 2 grafias normatizadas, as 2 são aceitas pela norma culta, tá? Então, variação linguística. Trata-se da adequação comunicativa
há fatores externos e internos, que a pessoa pode ter, né, um problema de fala. Então, trata-se da adequação comunicativa a fatores externos e internos. Bom, nesse conceito de variação linguística, toda possibilidade de comunicação o quê? É aceita. Então, quando você fala em variação linguística, não existe essa noção de certo e de errado. A questão é adequado ou o quê? Inadequado. Se eu viesse da aula de biquíni, era adequado? Não. Todo mundo entende? Então, agora, usar biquíni é errado? Não, só está inadequado dentro daquele o quê? Contexto. É a mesma coisa de falar palavrão. Falar palavrão é errado? Deixa eu ver o julgamento de vocês. Errado? Eu não acho também. Desde que meus meninos não falem, mas eu não acho. Desde que eles não falem na minha frente, que eu até falo isso com a Júlia e com o Vitor. A senhora não precisa falar com a mãe, com o pai, com os avós. Agora, com o resto, tem liberdade, pelo amor de Deus. O professor também não. Mas, assim, vamos supor, na vida real, né, a pessoa machucou o pé, não pode falar nada, eu acho meio doloroso isso. Eu queria ter nascido no Rio por esse motivo. Eu queria ser carioca para poder falar palavrão sem culpa, né? Uma coisa boa. Bom, então nesse caso, mas não falo palavrão, vocês já me viram falando palavrão? Sala, raríssimo. Eu falo só na minha casa com o Alexandre, nem com meus meninos. O Alexandre aqui, ele fala, Flávia, ninguém imagina que você fala palavrão. Eu falo, mas ninguém precisa imaginar, né? Tem coisa que é só pra gente, precisa saber. Aqui no curso, de vez em quando eu falo também, né, Robson? Mas eu falo com os meninos lá dentro. Mas eu não falo xingando não, tá, gente? Eu falo à toa, não tem nada a ver. Descontração. Eu acho que você, como é que fala? Você fica uma pessoa mais leve. Eu não acho palavrão uma coisa feia, eu acho palavrão uma coisa... como é que eu posso dizer? Terapêutica, isso, libertadora, né? É uma coisa disso, é um advérbio de intensidade. Então, existe uma adequação, você só vai usar palavrão com pessoas com quem você tem uma certa, o quê? Intimidade, ou não, ou em situações, você pode usar com quem você não tem intimidade, mas em situação que você vai estar vivendo, por exemplo, um estresse, não é? Dirigindo? Não, dirigindo não. Eu não falo palavrão nessas situações, porque tem gente que fala palavrão quando tá com raiva. Não, não é isso. Eu acho palavrão uma coisa desestressante. Eu falo tanto que ninguém nem vê que é palavrão, né? Então, trata-se de uma adequação comunicativa. Há fatores tanto externos quanto internos. Você está numa entrevista de emprego, você escolhe uma linguagem, não é isso? Você está na sala de aula, eu tenho que ter uma comunicação mais o quê? Formal, eu tenho que escrever no quadro, não é? Às vezes eu vou te explicar, eu explico de um jeito. Na hora de escrever, eu explico do mesmo jeito? Não. O que mostra que existe uma diferença entre a linguagem falada e o quê? Escrita. O Rosa está reclamando que eu converso na hora do almoço. Deixa eu conversar, menino. O que tem? Isso é porque não é com ele. Ele estava lá brigando. Você viu lá. Que era para eu sentar do lado de quem? Dele. Senta aqui. Não vou sentar, eu estou conversando aqui. Mas senta aqui. Não, se você quiser, você senta do meu lado. Ele quer dar aula comigo, ficar comigo e ainda conversar comigo no almoço? Não dá. Eu não almoço mais com o Robson desde que ele falou que meu braço está gordinho. Então, vou emagrecer o braço primeiro. Lógico que eu fiquei com isso na cabeça. Óbvio. Ficaram? Você tá lá dando uma garfada, ele falou assim, você vai comer isso? Vou. Ele falou assim, seu braço tá gordo, tá? Nem consegui terminar de comer. Passei até mal no dia. Eu não falei palavrão, eu perguntei pra ele quem pediu a opinião dele. É nessa hora que eu solto o palavrão. Eu falo assim, vai encerrar, menino. Eu falei, eu sou sua namorada? Não. Então, você tá me pegando? Não. Então, não entendi? Né? Bom, então é isso. Variação tem a ver com adequação. A adequação ela tem a ver com contexto. O contexto comunicativo não define muita coisa, né? Ela tem a ver com o falante. Ela tem a ver com o receptor. Beleza? Imagina que o receptor pode ser uma criança. Então, mesmo que eu tenha um nível alto, elevado, para me comunicar, se for com uma criança, eu vou poder usar os mesmos recursos. Duplicação de sílaba, por exemplo, não tem a ver com falar, sei lá, igual a gente fala com o menino pequeno, né? Eu nem sei.
Meus meninos estão ficando grandes, eu também tá aí uma mania que eu nunca tive, mas enfim. Você vai usar uma linguagem que é mais infantilizada. Claro que pode ser também linguagem que casal usa, não é? Então, basicamente, você está considerando o seu o quê? Receptor. Faz um contexto comunicar. Mas quando está brigando, usa a mesma linguagem? Não, né? Ela está rindo, ela deve usar outras linguagens infantilizadas com o marido dela. E ela já teve crise de riso. Ficou só pensando nas palavrinhas. Então, contexto, falante e receptor são as coisas que vão interferir. Lá no falante, vocês concordam comigo que tem a ver com região que ele mora, nível de escolaridade? Então, isso aqui não tem a ver? Escolaridade tem a ver com os dois, região não, né? Você não muda o seu nível de fala em função do receptor por causa da região, mas da escolaridade você muda. Se eu estiver dando uma aula para um aluno que, por exemplo, no caso de vocês, que normalmente tem no mínimo ensino médio completo, mas na maioria das vezes tem um curso que superior completo, é uma coisa. Se eu estiver dando aula para um menino de 8ª série, 9º ano, né? Então, isso aí, o nível de escolaridade, a gente mensura a linguagem. Então, a escolaridade, região, o que mais? Grupo social. Existem várias teorias que falam que o sexo também interfere, ou o gênero, né? Que certas expressões estão mais associadas à mulher e menos ao homem, que é o caso que a gente estava... Outro dia eu brinquei com vocês, falei assim, mulher, em geral, não vai ser bem recebida quando você fala assim, vou ali dar um mijão, né? Que é uma expressão que é associada ao gênero que masculino, uma expressão mais pejorativa. Agora, isso é cultural. Eu tenho como mexer na cultura? Não é porque eu estou falando que isso é preconceito contra mulher, contra homem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa cultura desenhar para homens e mulheres papéis sociais iguais ou diferentes? Diferentes. Até lá, a gente romper com esse tipo de estigma, isso existe. É uma forma de você rotular. Tanto que a gente fala assim, aquele homem tem uma fala afeminada. E fala que uma mulher tem uma fala, o quê? Grosseira ou masculinizada, porque a gente rotulou as duas falas, não rotulou? Então, acaba sendo um motivo para variação. A idade é um motivo. Então, você tem várias coisas. O contexto pode ser um contexto mais formal, pode ser um contexto mais o quê? Coloquial, pode ser um contexto intermediário? Pode, não é um contexto ali de mais ou menos. O veículo também pode interferir? O que é veículo? Veículo ou canal? Vou pôr uma barrinha assim. Na verdade, é onde o texto foi o quê? Publicado. O texto era para a internet. Geralmente vai ter imagem ou não? Vai. O texto era escrito. O texto era oral. Isso daí não vai interferir? Então, são essas variações que a gente está olhando. De uma maneira geral, em prova, não costumo usar esse tipo de nome. De uma maneira geral. Mas de vez em quando aparece. Só para ser assim, mais chique, a pessoa vai lá e usa esse tipo de nome. Então, aqui, ó, diafásica é uma variação de contexto, que tem a ver com a situação comunicativa. Então, uma variação diafásica tem a ver com o contexto, com a situação comunicativa. Histórica tem a ver com o quê, gente? Época, não é isso? É o pH que não existe mais. Época, cronologia. Então, uma variação histórica. Diastrática tem a ver com o quê? Grupo social. Aqui, né? Diacrônica. Isso. Que aí fica até mais fácil. Crônica de tempo, né, gente? Então, também recebe esse nome lindo, diacrônica. Que eles fizeram todos os nomes começando com dia, para ficar mais legal. Diafásica de fase, tá vendo? Diacrônica, tempo.
Diastrática de extrato ou grupo o quê? Social. Lembrando que esse extrato é com o quê? S. Esse é de S, é extrato de camada, extrato social, né? Extrato com X é de extrair, não é isso? Então, aqui eu tenho grupo social, diastrática. Diatópica é a de região. É o que vai diferenciar a linguagem do Robson, né? Que usa uma fala mais cearense, que ele fala, né? E a gente fala um mineirês básico. Então, é a variação de região. Super baixo, cheio de Y, sou e trem. E sem final em nenhuma palavra. Emenda tudo. Coitado de quem está conversando com a gente. E diamésica tem a ver com o quê, gente? Com falada e escrita, mas é o canal. Pode ser, por exemplo, assim, escrita na internet é diferente de escrita numa redação. Concorda comigo? Então, tem a ver com canal ou meio de comunicação, meio de veiculação. Eu vou deixar aqui oral e escrita também, porque isso aqui também já interfere, tá? Bom, você ainda pode ter uma assim, ó, idiosincrática, que é a variação do indivíduo. Aí eu costumo falar com você assim, ó, uma variação idiosincrática é tipo a do Cebolinha, porque ele tem marcas linguísticas que são próprias dele. Trocar o L pelo quê? R. Todo mundo consegue perceber? Agora, quando a pessoa fala problema e não problema, você concorda que isso tem a ver com o grupo social? Isso aí não tem nada a ver com Cebolinha não, né, gente? Isso tem a ver com a falta de o quê? Oportunidade. Não quer dizer que geralmente é uma pessoa menos instruída? Não é? Aqui vai entrar extrato social, gíria, jargão profissional, todas essas vão ser diastrática, porque tem a ver com o grupo a que a pessoa pertence, beleza? Diatópica, aí seria a Flávia para o Robson, por exemplo. O Robson usa uma variação que não é próxima da nossa, né? Quem é mineiro fala de uma forma, quem é carioca fala de o quê? Outra forma. Então, as regiões do Brasil são marcadas por trejeitos linguísticos mais típicos, não são? Oi? No Nordeste a gente fala mais correto, tá? No Maranhão se fala mais correto no Nordeste. Ele está expandindo para o Nordeste inteiro. O Maranhão, de acordo com o Atlas Linguístico Brasileiro, é o lugar do Brasil em que se fala mais próximo da norma culta. É considerado, tá? No Nordeste, pelo menos, o pessoal usa o tu e conjuga o verbo. Tu és, tu sabes, na maioria das vezes. No caso do carioca, eles têm um probleminha básico que é usar o tu com a terceira pessoa. Tu foi, tu chegou, tu fez, já viram? Basicamente faz essa confusão. Tá, existe certo ou errado nesse caso? Não. Nós estamos falando de uma variação que é o quê? Diatópica, ou seja, é natural que seja assim. Nós comemos as palavras, não é isso? É natural que uma pessoa que nasceu num estrato social menos favorecido fale errado. O problema é a gente, de certa maneira, julgar que a pessoa fala daquele jeito porque ela quer. Isso não é. Gente, se a gente pudesse, todo mundo só falaria o quê? Certo, todo mundo seria rico, né? Todo mundo seria bonito nos padrões convencionais para não ter problema, não ficar caçando nada. Se a gente pudesse, estava todo mundo enquadrado numa estrutura que facilita a vida. Ou se você pudesse, aí ia falar assim, eu quero tudo ao contrário. Eu quero nascer com pouco dinheiro, eu quero falar errado. É isso? Não, eu quero uma família desestruturada também. Pensando bem, inclusive, eu quero até ter algumas pessoas assim no meu entorno que usam droga, né? Violência, assim, um pouquinho vai me inspirar. Não, não é. Claro que a gente sabe que quando a gente brinca, por exemplo, assim, com a linguagem do funk, outro dia eu vi um trabalho super interessante, um trabalho de mestrado de uma colega minha que eu revisei, eu achei o trabalho fantástico. A gente acaba marginalizando o funk, correto? Mas a gente distancia o funk de onde ele é o quê? Produzido. Numa percepção de variação linguística, vamos dizer assim, o que aqui se tem acesso do ponto de vista linguístico, é aquilo.
Entendeu? Então, o funk, ele reproduz o vocabulário de quem está no meio, que é mais o quê? Hostil, que é mais sexualizado, que é mais violento. Então, infelizmente, as pessoas estão ali reproduzindo um aspecto que é da cultura delas. Então, quando você marginaliza aquela pessoa, você dá menos chances, inclusive, de ela o quê? Superar isso. Passar para outros estágios, concorrer com outras pessoas em outros ambientes, né? Porque tudo tem a ver com a nossa vivência. Você não vai gostar de música clássica se você nunca for apresentada a ela. Verdade ou mentira? Não tem jeito, não. Ah, mas o Vitor toca violino e piano. E a mãe dele fez uma pós-graduação em música clássica. E ele tem uma tia pianista. Então fica muito mais fácil sair de um lugar assim para tocar violino o dia inteiro. Né? Agora, põe o menino em outro meio. Vai dar o mesmo resultado? Não. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Linguagem é poder, né? Se a gente julga a pessoa pela linguagem, a gente esquece de tudo que está por trás dela e que não é uma escolha. Ninguém vai escolher nada ruim para si, não, gente. Se você tivesse que escolher assim, ó, esquece o esforço, tá? Qual concurso que você quer passar? Você ia fechar o olhinho aí e pensar nos mais tops do mundo. Entendeu? Você ia falar assim, juízo, receita. Você ia pensar nos melhores salários, nos que te dão mais prestígio que social, não é? E às vezes a gente não dá conta de pensar nisso porque a realidade vai moldando. Você fala assim, eu preciso passar rápido para estudar para juiz, de repente é muito tempo. Não pode ser isso? Porque eu não descarto que uma pessoa pobre, com condições muito precárias, possa realizar esse tipo de objetivo, não, tá, gente? Pode sim. A questão é que, infelizmente, tem hora que você fala assim, eu tenho que colocar etapas mais o quê? Intermediárias, eu tenho que passar mais rápido, porque eu tenho que pagar minha luz, tenho que pagar minha água. Então, são coisas, né? Então, isso aqui, a diatópica, então, de região, e a diamésica. O principal exemplo de diamésica hoje é a linguagem da internet. Até eu, de vez em quando, uso um você, aí eu vou lá e escrevo o quê? Um VC, né? Até eu, de vez em quando, me pego fazendo uns três assim, eu falo, nossa, que moderno, um DB, né? Então, isso daqui tem a ver com o quê? Com o meio de veiculação, com o fato de ser oral e o quê? Escrita. Eu vou até ver se eu posto essa aula para um menino na internet, que outro dia estava lá falando que vai me deixar de seguir, que vai deixar de me seguir porque eu uso reduções para ser... É a mesma. No mesmo ela reclamou do cabelo e disso. No mesmo post. É a mesma. É porque a pessoa já quer deixar de me seguir mesmo. Não sei para quem fica arrumando motivo. Né? Mas eu vou postar essa aula lá para ela. Vai que ela está estudando para concurso e pode entender que isso tem a ver com... Aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com você saber ou não a norma. Tem a ver com o fato do contexto em que você está inserido e da forma como você vai veicular o quê? Aquele texto. Agora, vamos lá pensar. O fato de estar exposto em uma rede social quer dizer que foi feito para quem me segue na rede social? Não. A interação, basicamente, por exemplo, assim, há um vídeo, né? Você está gravando um vídeo lá na sua casa. A interação ali entre você e quem estava dialogando o quê? Com você no vídeo. Ou você pode ter um vídeo, você falando com quem o quê? Te segue na o quê? Internet. Pode ou não pode? Pode, mas são interações iguais ou diferentes? Diferentes. Provavelmente aqui vai ser um contexto de maior coloquialidade. E aqui um contexto de mais ou menos. Concordam comigo? Porque não vai ser um contexto de formalidade total, porque o negócio está lá na internet. Não é isso? E a internet é um lugar mais o quê? Descontraído, mais fluido, com uma linguagem mais dinâmica, tá? Então, o que acontece na variação linguística é que essa noção de certo e errado existe ou não existe? Não existe. Essa noção de certo e errado na variação linguística ela é chamada de preconceito linguístico, e faz todo sentido. E eu, quando eu li essa monografia dessa minha colega, trabalho de conclusão de curso, né? Tese de mestrado, eu achei fantástico, porque faz muito sentido, gente. Todo mundo dá o que recebe. Entendeu? Você recebe muito daquilo ali, é o que você vai, vamos dizer assim, produzir mesmo. Bom, aí tinha um outro item lá, que era esse daqui, ó. Substituições
e deslocamentos. Então, quando a gente pensa em substituições e deslocamentos, o que a gente está querendo ver? Por exemplo, assim, deslocamento, a gente já tem um monte de palavras que comumente alteram o sentido. Não existem palavras que normalmente, quando alteradas, modificam o sentido? Não é isso? Então, aqui, ó. Então, palavras que, em geral, quando deslocadas, alteram o sentido da frase. O que eu vou ter? Algum, qualquer, cada. Então, palavras que, em geral, quando deslocadas, alteram o sentido da frase. Algum, qualquer, cada, pobre, grande, novo, velho, simples, único, só, somente, apenas. São palavras que têm esse potencial dentro do texto. Sempre vão alterar? Não, né? Em geral. Vou buscar daqui, eu quero colocar certo, tá? Certas pessoas Certas pessoas sabem falar algo emocionante. Pessoas certas sabem falar algo emocionante. É o mesmo sentido, gente? Não. Certas pessoas, algumas, né? E pessoas certas, o que quer dizer isso? Específicas, deve ser psicólogo, psiquiatra, né? Então, certas pessoas, pessoas certas. Aqui algumas e aqui específicas. Então, todo mundo entende essa lógica do deslocamento. Vou dar mais alguns exemplos só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu falo assim.
Vamos pensar só esses daqui. Aí lá, geralmente vem a palavra grifada. E ele fala assim, ó, se a palavra for deslocada para depois do o quê? Substantivo. No caso aqui eu coloquei antes, tá? Mas só para você ter uma noção de como é que fica. Então, ele é um velho amigo. Ele é um velho amigo, é a mesma coisa de um amigo velho? O que quer dizer um amigo velho? Um amigo velho com mais de 60 anos e um velho amigo, uma amizade o quê? Antiga, né? Pode ter 30 e ser seu amigo desde o dia que nasceu, né? Então, aqui todo mundo conseguiu perceber que altera. Recebeu uma oferta única de emprego. É a mesma coisa de uma única oferta? O que é uma única oferta? Somente aquela, né? Não duas, não três. Só alinhar aí, Robson, nem duas, nem três, beleza? Só o Brasil assinou o acordo. O que eu vou ter? O Brasil o quê, gente? Só assinou o acordo, quer dizer, não fez mais nada, né? Então, aqui, ó, quando eu falo só o Brasil assinou, nenhum outro país. Todo mundo percebe? Só o Brasil assinou o acordo, nenhum outro país. O Brasil só assinou o acordo. O que quer dizer? Fez mais nada. E saber aquela listinha de palavras facilita, porque a gente já sabe que são as que têm maior probabilidade de, em caso de deslocamento, alterar o quê? O sentido. Todo mundo conseguiu acompanhar? Precisa de mais exemplos? Isso aqui deu para fazer, né? As questões de substituição, nós não estamos falando de vocabulário aqui não, né? Porque vai ser uma substituição. Só que nesse contexto aqui, não é aquela substituição que trabalha vocabulário. É a substituição que o aluno tem que levar em consideração o contexto. Não tem que levar em consideração não só o contexto gramatical. Vou explicar o que é, tá? Imagina que lá eu tivesse assim, ó. Eu vou lá e pergunto para você assim, ó. Isso. Então, substituição seria isso. Ó. Seria possível, mantendo-se o sentido e a correção, substituir o verbo existir por haver. E aí? O haver é impessoal e o existir não é. E aqui o sujeito era plural, né? Então, olha o que acontece. Cada um transmite o que tem. O existir é pessoal, transmitiu a sua pessoalidade. Problemas de ordem econômica, sujeito. Se eu for escrever a mesma frase com o verbo haver, tinha que ser pode no Brasil haver. Então, pode no Brasil haver problemas. O pode teria que ficar como, gente? No singular. Todo mundo consegue ter essa noção? Então, nessas questões de substituição, a gente está trabalhando muito mais aspectos do que gramaticais do que propriamente aspectos semânticos. Ó, todo mundo já entendeu que a frasezinha vai ser isso aqui, ó. Seria possível, mantendo o sentido e a correção gramatical, substituir X por Y, concordam? Então, eu vou fazer uma sequência ali para a gente substituir, só que eu não vou ficar escrevendo isso aqui, não. Vou só colocar a palavra por outra coisa, beleza? Mas você já entendeu o que é isso aqui, né? Então, imagina que eu tivesse um pensando só de substituição.
Por isso que lá no edital, eles falam assim, isso aqui é norma o quê? Culta. Por que é norma culta? Porque, na verdade, vai mexer com a gramática toda, não é só um pedacinho, né? Vou grifar, não. Vou colocar assim. A gente vai olhar o que está certo e o que está errado. Então, quero fazer essas trocas aí. Tudo viria a mesma coisa. Seria possível, mantendo-se o sentido e a correção gramatical, substituir x por y. Não, não pode fazer adaptação nenhuma, do jeito que está lá. Beleza? Porque se você adaptar, já é outra questão, né? E aí? Essa daqui tá certa? Tá não. Você errou isso na aula passada. O não atrai. Mas você tem que considerar a frase. Mas no local que tá na frase, se você colocar aqui, vai ficar errado. Porque tem o não, né? Tinha que ser não se aceitam. Que tem que ser exatamente isso. Como é uma questão de substituição, não é a mesma coisa de uma questão de reescrita. Porque na reescrita, você concorda comigo que eu posso trocar as palavras de lugar? Essa é a base da diferença, porque elas vão cobrar a mesma coisa. Só que numa questão de reescrita, eu fico tentando te distrair. Eu mudo os advérbios, eu mudo outras coisas na frase. E aqui eu não mudo nada. Você tem que olhar naquela posição. Então, vou começar daqui, ó. Em função, até aqui, por haja visto. Haja visto não existe, tem que ser haja vista. Se fosse haja vista, ia poder, né? Ia. Haja vista ou ocorrido. Vocês viram que eu só coloquei aqui em função de, que o ia ser mantido. Haja vista ou ocorrido, adiou seus projetos. Se houver aula de português, eles estarão presentes. Tem que ser caso que haja. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho futuro subjuntivo. Se fosse para usar o caso, tem que ser caso haja, com verbo no presente do subjuntivo. São conjunções equivalentes, as duas são condicionais, do ponto de vista do sentido. Mas gramaticalmente eu tenho que adaptar o verbo. Isso. E aí lá na prova, se vier só assim, mantendo-se o sentido e a correção, para adaptar tinha que estar assim, fazendo-se as adaptações o que? Necessárias, tá? Não, substituir o se por caso. Em função de, por, haja visto. Para, por, a fim de. São aceitas, por aceitam-se, mais bem, por melhor. Beleza? O por só tá aí ligando. Beleza, gente? Para resolver o caso, dedicou-se aos estudos. Tem que ser afim separado ou junto? Separado. E vocês estão vendo que vão cair coisas variadas. É conector, mexendo com verbo, é grafia. Não são aceitas críticas, não se aceitam. Até que pode. Mas voz passiva analítica e sintética não são equivalentes? São.
Mas qual que era o nosso probleminha? O não. Palavra atrativa tinha que ser caso de o quê? Próclise. A ênclise está errada, né? O rapaz foi mais bem avaliado. Posso trocar por o rapaz foi melhor avaliado? Não. Com particípio só se usa o quê? Mais bem, não se usa melhor. Ah, então nossas sequências estavam todas o quê? Erradas. Não tem problema, não. Todo mundo errado. Conseguiram entender? E a diferença de uma coisa assim, para uma questão de reescrita de frase, ela está cobrando o mesmo conteúdo, não é norma culta no geral? Porque isso aqui é a norma culta no geral e a escrita de frase também. Vou te mostrar como é que a maldade do mundo acontece. Pode falar. Na frase 4 é por causa da colocação pronominal, né? Tinha que ser não se aceitam. O não é uma palavra atrativa? Obrigatoriamente o pronome é deslocado para antes do verbo. Beleza mesmo, gente? E as questões de reescrita de frase mesmo. Que é o que deu título, vamos dizer assim, a nossa aula, mas pode ter uma questão que é só de reescrita. Né? Isso aqui só já... Qual que é a diferença? Ali eu não altero o resto. Na reescrita, geralmente eu costumo deslocar, substituir e ainda o quê? Alterar. Você concorda que numa questão de reescrita eu posso fazer tudo que a gente estava conversando ao mesmo tempo? Posso errar o paralelismo, eu posso fazer uma verdadeira bagunça. Então, quando eu penso em reescrita de frase, eu estou avaliando se a proposta foi adequada. Imagina que havia uma frase X... E aí eu vou propor reescritas adequadas para aquela o quê? Frase, não é isso? Pode ser uma de item também. A frase, o primeiro período do texto foi reescrito com clareza, correção e concisão. Já viram assim? Você tem que marcar onde é que ele foi reescrito com clareza, concisão e coesão. Reescrita envolve substituição, porque eu posso substituir. Envolve deslocamento. Envolve norma culta. O que eu vou fazer é te dar exemplo. Você vai ter que avaliar aqui se a reescrita proposta é possível ou não, tá? Então, vou fazer um pensando aqui só de reescrita, mas está cobrando as mesmas coisas que a gente já viu. Para eu fazer 4, eu vou ter que gastar muito 4.
Isso daqui você vai aprender mesmo fazendo o quê, gente? Muito exercício, né? Então, nessas questões de reescrita, eu tenho que avaliar tudo que eu estudei, né? Não tem outra opção. Aqui eu estou pensando em outra regra. É porque o povo sabe uma regra, é o seguinte, aqui tem artigo, não tem? Quando tem artigo, vai para o plural. Sem artigo, como é que fica? No singular. E aí o menino acaba lembrando assim, ele tem, no singular não tem acento, e ele mantém, tem. Só que os derivados, não é assim que acontece. Aqui tem acento, só que é acento o quê? Agudo, não é, gente? A regrinha dos Estados Unidos está certo. Se colocar artigo, usa-se o plural. Sem artigo, sem determinante, usa-se o singular. A questão é que o mantém no singular, ele tem acento. E o sentido foi preservado, né? Com certas reservas, Estados Unidos mantém com o Brasil relações o quê? Comerciais. Então, o parzinho estava errado por causa disso aqui. Isso aqui chama distraindo o neném. Nessas questões de substituição, você coloca muitas coisas. Aí o aluno acaba olhando mais o deslocamento, você troca um vocabulário, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, que dá mais possibilidade de o menino errar. Em relação a determinadas questões, eram impostas reflexões sobre o tema. Acerca do tema, ali, se você tivesse segurança, já podia parar. Esse acerca é como? Junto. Né? Eu tenho certeza que é junto. Aí você já acertava. É muito comum questão de porquê assim, não é, gente? Acerca do tema, em relação a determinadas questões, e aqui tem que ser como? Impunham-se reflexões relevantes. E aqui tem um pedaço que foi 2 vezes, né? Tipo aqui e aqui. Tá vendo? Então, acerca do tema, em relação a determinadas questões, impunham-se reflexões o quê? Relevantes. Então, essa daqui também estava como? Errado. Vou fazer mais 2 para a gente fechar. Aí nós terminamos essa parte. Que é uma parte boba, assim, em termos de conceito, né? Mas super cobrada em prova também. Essa de reescrita, quase toda prova tem alguma coisa nesse sentido.
Pronto, chega de inventar frase e erro ainda. E nenhum erro fica muito, como é que eu posso dizer, saltitante. E aí? Tá, o embora com quanto combina. Então, troquei isso aqui, ó, os dois são concessivos. Embora tivesse interesse no setor, até aí tudo bem. Não investiria, não aplicaria. Tá. Seus recursos por suas reservas financeiras não é exatamente a mesma coisa, mas se fosse só isso eu até ignorava. E nessas questões é comum eles trocarem mais palavras também, para você ficar em dúvida quanto ao sentido, né? Agora, por ter medo, isso aqui é junto, né? Porque... Não, porque junto... No sentido de pois, porque tinha receio do prejuízo. Embora tivesse interesse no setor, não aplicaria suas reservas financeiras, porque tinha receio do prejuízo. Beleza? Seriam explicadas na ocasião, isso aqui é explicados, tá? A primeira tem que estar certa, tá? Seriam explicados na ocasião, senão já ferrou o negócio. Não, isso é retardamento meu. É porque eu pensei em razão, depois eu falei, vou pôr diferente. Seriam explicados, na ocasião, os motivos que o levaram a tomar tal atitude. Explicariam-se, né? Nem vai ter falar, trocar. Explicariam-se, na ocasião, as razões por que tomou tal atitude. Só que já está errado, né? Futuro não aceita o quê? Ênclise. Então, tinha que ser explicar... seriam, tinha que ser uma mesóclise. Na ocasião, as razões por quê, pelas quais, né? No sentido de as razões pelas quais tomou tal atitude. Super comum porque conector, verbo, na verdade, vai de tudão. E nessas questões de substituição é isso, ele vai mudando vocabulário, ele vai mudando a posição, ele vai invertendo a frase, vai trocando passiva por voz, o que? Ativa, passiva sintética por voz passiva analítica. Ele vai fazendo uma mistura, de modo que você seja obrigado a aplicar a matéria toda de uma vez só. Esse é que é o maior problema. Né? Você tem que fazer muito aquelas questões de julgue o erro, achar qual que está certa em relação à norma culta, julgar clareza, correção, concisão, isso te dá um pouco mais de domínio, beleza? No livro Português Complicado, não sei se vocês viram no finalzinho dele, naquela sequência de frases, tem 60 frases enormes, são todas de julgar o erro quanto à norma culta, achar o erro, beleza? Que aí dá para treinar bastante, não dá? Então, beleza, tem o livro, fácil, né?